Boa tarde, tudo Tá bem? me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo da hora, mano. Ó, primeiramente, eu quero agradecer por você aceitar vir trocar uma ideia com a gente aqui. E pra gente é importante isso, né? Essa troca de ideia, pessoas que têm a contribuir. Infelizmente, a gente não pode fazer o evento como ele é, né? Na real, que é a gente ocupando Uhum. o Parque Pinheiro d'Água com arte, cultura e lazer. Estamos nesse contexto. Então, o que está restando para a gente é isso, trocar uma ideia. E uma coisa que é legal também disso, né? Vamos ver o lado bom, é que se você vai no rolê, a gente não vai trocar essa ideia, porque é correria de rolê, mano. Todo mundo Exatamente. vai lá, vai tocar, é outro ambiente. Não dá para Nossa, aprofundar Thalita, nenhuma ideia. Ah, Thalita, da hora, Thalita. é Thalita na voz, maravilhosa. você é Ela, louco. ela é muito inteligente, me orgulho. Ela é foda. Da hora. Então, para começar esse bate-papo aqui, é, eu queria que você se apresentasse e depois, na sequência, você falasse um pouquinho, mano, da Denise criança. Como que era? Onde que ela estudou? Até esse lance de encontrar música, se foi desde pequenininha mesmo, foi aquela mulher carteira, como que foi a Denise criança? Vocês estão me enxergando bem? Tá tudo bem aí? Me fala. Eu coloquei aqui Tô um enxergando, negócio aqui, porque luz é muito complicado na nossa cara, né, Sandro? Se a mas gente, é muito legal ter uma iluminação, mas às vezes ela acaba atrapalhando. Mas se vocês acharem que tá escuro, eu deixo mais claro aqui. Tá tudo bem aí? pra mim tá rolando aqui, o áudio tá Então tá bom. legal. Então tá ótimo, tá perfeito. Vamos para cima. Bom, a Denise pequena, a gente. Eu vi a live da Thalita e eu achei super importante sobre ela falar sobre alguns privilégios que ela teve na vida dela, mesmo sendo uma menina preta e tudo mais, dentro de toda a realidade. A gente é de família muito humilde, eu nasci aqui em São Caetano do Sul, que eu moro aqui também, né? E eu nasci em São Caetano, mas a gente sempre morou assim de um modo mais humilde, né? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, meu pai também trabalhava. Boa tarde a todos aí, tá, gente? Boa tarde, muito obrigada. E a gente sempre juntas, né? Nós somos em 6 irmãs. Então, na minha época, que eu era bem pequenininha, então as 3, 4 primeiras a gente conviveu bastante. E assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca pensei que eu fosse ser vocalista, eu nunca pensei que fosse ser back vocal, nada disso. A gente vivia naquela realidade de uma vida simples mesmo, entendeu? Mas assim, a gente não tinha muito de sonho. Assim como a gente fala, minha irmã mais velha tá aqui, vai me ajudar a lembrar de coisas ou me cortar coisas aí que eu não lembrar. E a gente não tinha essas aspirações, assim, eu não me lembro da gente conversando, né, Dani? Ah, o que eu quero ser ou o que a gente vai ser. A nossa realidade era muito dura mesmo, para saber se a gente ia conseguir ter uma casa para morar, se a gente ia conseguir a nossa alimentação. Essa é a realidade mesmo, a gente tem uma realidade muito simples. Mas também, na contramão disso, a família sempre foi muito de gostar de música, né? Aquele pessoal black mesmo, que ia nos bailes do Palmeiras, que ia tudo. À medida do possível, a nossa família sempre teve, como que fala, essa interação com o mundo da música. Meu pai sempre gostou muito de música, minha mãe sempre gostou muito de dançar, né? E os meus tios, a gente tinha um tio nosso que trabalhava na Petrobras, então, para a época, trabalhar na Petrobras era incrível, porque, graças a Deus, as famílias não passavam necessidade, todo mundo podia usufruir ali de uma vida minimamente digna, né? Meus filhos, meus primos pretos também. Então a gente sempre ia para casa dessa nossa tia. E lá o meu primo sempre gostou muito de música, então ele tinha oportunidade de ter as fitas cassete, ao contrário da Thalita, que é da época do disco e CD, eu sou da fita cassete, disco, né? Tudo Eu isso. também. Então, ali a gente tinha a oportunidade de ter contato com música. Então, assim, eu senti o meu coração hoje, conseguindo lembrar daquela época, o quanto que me fazia bem estar perto daquelas músicas, escutar tessituras vocais diferentes, pessoas diferentes, e sempre tinha como é que fala, uma ordem das músicas rolarem, né? Começava tocando o samba partido alto, o samba rock, e assim ia indo, a gente também ia para as MPB e tudo mais, só que a música black americana realmente era, tipo, um fator, assim, incrível. O meu primo, né,
ele tinha um quarto dele, então ele já tinha disco, ele já tinha as vitrolas, as coisas dele. Então, assim, ele escutava vários artistas incríveis, assim. Então, quando vinha um som do quarto dele, já tinha caixa, Sandro, sabe? Tipo, vinha aquele som mesmo amplificado, sabe? Mesmo no vinil, assim. Então, era maravilhoso. Eu chegava na porta e ficava escutando, assim, de Angel e vários outros, sabe? Ele gostava muito de Wu-Tang Clan, vários outros. Eu falava, caramba, que universo é esse, né? E crescendo com aquilo, graças a Deus, a gente teve que ali foi um lugar muito importante, porque a gente escutava de tudo num dia só, assim, no almoço de família até a hora de ir embora, tinha aquelas músicas rolando sempre, né? E aí, assim, fomos crescendo desse jeito, nessa forma, até que com mais ou menos 14 anos, eu tive a oportunidade de ir para a igreja, só pontuando antes. A gente frequentava a escola de samba, né? A escola de samba da Palmares. Meu primo expulsava a gente do quarto, não queria que a gente ficasse ouvindo o som, é verdade. E aí a gente ia para a escola de samba, é verdade. Minha irmã tá aí, tá... essa é a minha irmã mais velha, ela não é musicista, nada. Ela pode dizer mesmo se eu tô indo no caminho certo. Salve, Daniel. Então, minha irmã tá aí. Minha irmã também é da escola de samba, minha irmã era porta-bandeira, tudo mais. Então a gente teve essa vivência no carnaval, né? Com instrumento rítmico, né? Coisa nossa, do nosso povo preto. Então a gente sempre teve esse contato, Sandro, desde pequena, entendeu? Que a gente jamais pode esquecer disso e negar isso. A gente cresceu na escola de samba, então era um entretenimento que a gente também tinha na época de carnaval, né? Final de ano até fevereiro ali. E somos Não deixa de espíritas ser um também. quilombo, né? Adorava ficar ali cantando no centro espírita, os pontos de caboclo, a gente... E assim, eu nem imaginava, né, onde que isso ia chegar. E aí, logo cheguei na igreja evangélica, a gente se encontrou na igreja, a gente ia lá para jantar mesmo, 6 horas da tarde. E nessa de ir lá jantar, começou a juntar jovens, e aí os caras fizeram que nem aquele filme Mudança de Hábito, que tem a Laura Hill, falou, vamos fazer um coral com esse pessoal. Eu e o meu amigo Veto, de filosofia reggae, achamos maravilhosos, e tinha mais algumas pessoas que gostavam muito também de música ali, mas a gente achou, assim, a oportunidade, sabe? Porque a música já era bem, sabe, constante na nossa vida nessa época. A gente já ia para os bailes, né? Tipo, poucos, porque a minha mãe não deixava muita gente sair, ela não gostava muito, não. Mas a gente ia aos bailes, então imagina, quando ia no Projeto Radial, no Clube da Cidade, tipo, eu ficava como? Feliz da vida de tanto escutar as músicas, os charmes, sabe? Tipo, eu falava, gente, que coisa maravilhosa. E ainda aí. E aí na igreja, aí a gente começou a conhecer o que era campo harmônico, né? O que era região musical. Então, o primeiro dia que o meu professor, o Edson, que eu sempre falo do Edson e do Marquinhos, foram duas pessoas que me possibilitaram disso acontecer ali dentro da igreja, quando ele sentou e tocou assim no piano, aí o meu coração realmente bateu diferente, sabe? Porque eu estava começando a conhecer o que era, assim como a Thalita Cabral falou, que toda a vivência dela, para nós, assim, que somos músicos só da prática, é muito burocrático, né? Tudo isso que se passa, né? Mas é importante a gente conhecer, saber até onde que você vai nas escalas. Então, ali eu vi um universo, assim, se abrindo. Ou só fazendo reconhecimento, né, Sandro? Pensando pelo lado espiritual, né? Eu estava só me encontrando realmente naquilo que eu nunca aspirei, assim, a fazer. E aí foi indo, a gente começou a cantar lá na igreja, começamos a cantar, a gente cantou em FEBEM, fez apresentações em vários outros lugares, eu e o pessoal da igreja, minhas irmãs também estavam lá, a Danusa e a Daiane também participaram nessa época, né, estão no Filosofia lá. Então, e essa época foi onde eu tive esse conhecimento. Não podemos continuar, porque como tudo na vida tem um protocolo, ou às vezes você tem que seguir regras, eles queriam que a gente se batizasse. Eu não queria batizar, eu era espírita, era no centro espírita, tinha outra realidade. E eles falaram assim para mim que se eu não me batizasse, Deus não ia gostar, né? E eu sempre como bocuda que fui, e sou, parecia que Deus não ia tirar um dom de mim, assim, da noite pro dia, só porque eu não ia cantar dentro da igreja, né? E aí eu tive que sair, foi muito triste, porque é um estudo muito bom, né? A gente sabe que a igreja evangélica em si, ela aplica isso de uma forma, às vezes, até muito, né? Muito incisiva ali, muito A cobrando teoria, mesmo trabalha muita teoria, né? Porque, mas assim, você vê que tem resultado, você se conhece, Sim. você vai descobrindo as coisas, você começa a entender mesmo, né? Mas tudo de bom. Saí da igreja, já fui logo para uma escola de samba, continuei puxando samba enredo, e assim foi indo. Tive um grupo de pagode, acho que pelo menos uns 3, 4 meses. E aí eu saí de casa, fui morar sozinha. Uns 16 anos de idade, eu estava trabalhando, aí o Veto vinha, né? Ele também teve que sair do coral, não ia se batizar, tal. E aí o Veto falava, Denise,
entra na minha banda. Eu falava, que banda? Ele falava no Filosofia. Eu falava, não, imagina, eu vou entrar nessa banda. A minha família não vai gostar. Ele falou, você mora sozinha, agora você não tem, deve nada pra ninguém. Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, minha família, que a minha mãe vai pensar, reggae, música de maconheiro. Nossa, Sandro, eu também já falei isso, tá? Sobre o reggae. E, meu, assim, falava não, e não, e não. Aí um belo dia, eu acordei e falei, gente, eu moro sozinha, pago o meu aluguel, faço todas as minhas coisas, né? Porque é tudo que a gente cresce escutando, né? Nesse mundo que a gente vive, essa forma, enfim, não quero ser grossa, mas a gente cresce nesses moldes, né? Nessa doutrina. Você tem que trabalhar atrás de você, aí você é preto, você tem que fazer 10 vezes mais, bababá, bababá, bababá. A gente sabe de muitas coisas que a gente sente na pele, mas eu falei, pô, tô sozinha, vou entrar nessa banda. Aí falei, vou entrar nessa banda, aí chamei o Veto, falei, Veto, vou lá, e ele me levou lá no Projeto Equilíbrio, lembra do Projeto Equilíbrio? Uma casa de show que era isso, que era lá, acho que na Zona Oeste, ali, né, perto da Marginal, enfim. E aí me levou. E aí eu fui assistir, né, ver como que era. Não conhecia reggae, não sabia o que era reggae. Na casa do meu tio lá, por exemplo, rolava só o Jimmy Cliff. Era a única pessoa que a gente conhecia de reggae, porque ele vivia aqui no Brasil. Eu não tinha conhecimento. Não sabia, não conhecia, né, enfim. E aí a gente ficou 30 dias trabalhando junto, Sandro. Depois ele foi assassinado. Tava tudo muito, sei lá, às vezes eu fico pensando em tantas coisas, em tantos porquês, em tantos porém, mas ele realmente estava só me preparando estruturalmente, porque ele, ao contrário de mim, era um cara comunicativo. A Thalita tá aí para dizer, minha irmã Daniele também tá aí para dizer. Ele era uma pessoa comunicativa, conversava com gregos e troianos, todo tipo de pessoa, pobre, rico, preto, gay, não gay, enfim, tudo. E conversava mesmo de deixar a pessoa se sentir bem, de fazer a pessoa sorrir. Ele era essa pessoa, né? Então ele me levando para me ensinar como que eu tinha que me posicionar ali para me sentir segura mesmo cantando. E aí o meu primeiro show ele foi na Reggae Night, se eu não me engano, foi na Reggae Night. Teve um na praia e um na Reggae Night, que aí eu cantei a música que ele me sofre, né, tal. E foram momentos assim que, meu, foi tão pouco tempo que dá para lembrar de tudo, né? De todos os shows que a gente fez, os momentos que a gente... Então, uma pessoa incrível, maravilhosa. Depois de 30 dias ele é assassinado. A vida da gente mudou muito, muitas coisas aconteceram. E aí, nesse momento, eu fiquei com medo. Eu falei, meu, como que eu vou assumir como uma vocalista? Eu nunca pensei em ser uma vocalista, sabe? Eu falei, eu? Como assim? E aí as pessoas me deram força para eu poder, sabe, seguir, continuar. E aí eu comecei a entender qual era o presente que o reggae estava me trazendo em relação a isso. Consegui me comunicar com as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito rude, muito no meu canto, muito brava, muito cara fechada mesmo, acho que muito mais do que as pessoas podem imaginar. E o reggae apareceu na minha vida justamente para conseguir me trazer, assim, sabe? Para os ambientes, conseguir me fazer ficar tranquila. E aí, até que num dia a gente foi num ensaio na casa do Carlinhos do Nação Regueira, né? E aí a gente estava sem estúdio para poder ensaiar. Minha irmã é grossa mesmo. A gente estava até uma briga. E não pode xingar a irmã mais velha nunca. E aí a gente foi ensaiar no estúdio Nação Regueira, eles começaram a dar uma força pra gente, né? Nessa época, tal, eu e minhas irmãs, aí a Danusa e a Daiane vieram para filosofia. E aí eles deram essa força, aí quando chegou lá, nasceu esta canção. É bom que todo mundo escute. Aí nasceu esta canção, Sentimento Bom, né? Desse jeitinho aqui, ó. Tava num cantinho, cantei a música na hora, peguei a música em 5 minutos e 5 minutos cantei a melodia e depois já gravei Sentimento Bom. E aí foi aonde a minha vida realmente começou no reggae, sabe? Eu lembro que eu cantava 6 meses assim cantando no Filosofia. Eu entrava no palco e ficava de cabeça baixa porque eu não conseguia olhar para as pessoas. E o reggae trouxe isso para mim, sabe? O entendimento de conviver com as pessoas, de entender o quanto as pessoas são boas nesse lance de você ter a reciprocidade e que o artista, né, no nosso caso, nós cantores, né, o músico que está ali,
ele tem essa chance de fazer essa troca. Então foi o momento que eu comecei a conseguir olhar no olho das pessoas, Sandro. Conseguir chegar perto da pessoa e cantar perto dela, trocar energia com ela. Pode parecer que é besteira, mas tudo isso faz todo sentido quando você começa a entender o que é que você realmente veio para fazer aqui. Então, naquele momento, volta naquilo que você perguntou lá no começo, né? O meu sonho e tal. Ali naquele momento, com 20 anos, que eu entendi o que é que eu vim para fazer aqui, entendeu? Então foi muito bom. Eu agradeço o Veto até hoje, porque assim, é muito triste falar isso, mas ele foi uma ponte, né? Ele era meu vizinho, morava de frente com a gente cresceu junto, e ele sempre foi uma pessoa muito simples, e eu paro para pensar e falo, meu, e várias outras pessoas que ele ajudou de vários outros momentos, outras coisas. O Piccolo mesmo falou para mim que do Mato Seco, que a primeira vez que ele cantou, a pessoa que chamou ele para cantar foi o Veto. E eu nem sabia disso, a gente ficou sabendo desse detalhe numa conversa que a gente teve esses dias atrás. Então, ele sempre foi uma pessoa, e eu falei, ele foi uma ponte, que hoje, se eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, compartilhando coisas, falando de coisas, é porque eu tive ele, que foi a pessoa que ia lá no meu trabalho e falava, Denise, vamos cantar, sai daí. E eu falava, não, e não. E aí, um momento, eu falei, meu, preciso fazer. Então, eu percebi que foi um presente que ele me deu, e que eu ganhei através do reggae, pela musicalidade, pela ancestralidade, por tudo que a música reggae traz pra gente, né? Então, foi um combo de coisas que veio para poder agregar na minha vida, e hoje me fazer estar aqui na minha carreira solo, né? Porque eu tenho mais histórias ainda até chegar aqui. Então, ele foi essa pessoa que me ajudou muito, né? Para eu chegar no Filosofia e conseguir viajar a vários estados, conseguir ter uma música com um registro musical que é meu, que vai ficar pro resto da eternidade, né? Então, foi maravilhoso, assim, tudo isso que aconteceu na vida. E o fator também da minha família sempre ter a gente nos domingos lá, as sobrinhas pentelha, brincando, gritando, fazendo barulho, mas aquela foi a dose, sabe? O elixir para que realmente eu fosse essa pessoa hoje. Da hora a história. E eu conhecia um pouco, mas agora você falou com mais detalhes, assim, que eu não sabia. Eu já sabia um pouco por cima, mas você contou com mais detalhes, muito louco. E o lance que você falou que acontece com muitos, né? O lance de sonhar, mano. Eu também, quando eu era criança, assim, não tinha esse negócio de sonho, não existia esse negócio. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então o Vetter, ele foi um canal, assim, para liberar seu sonho, mano. Pra você poder sonhar, poder almejar coisas, né? São pessoas iluminadas que chegam perto da gente, assim, dá uma direção. Agora eu vou falar uma parada que eu vou falar uma parada que é de fã, assim, né? Porque eu vi o Filosofia a primeira vez, foi aqui em Taipas, né? No Maresias Music Bar, que hoje eu não sei se é o mesmo nome, deve estar, mas faz... Gente, tem muitos anos isso, né, Sandro? Mas eu tava nesse rolê. Foi a primeira vez que eu vi o Filosofia. Aí eu fiz um paralelo depois, né? Porque depois eu vi você, outro show que eu vi, inteiro mesmo, foi na Virada Cultural. Que aí você já tava com a carreira solo. Aí eu queria que você fizesse tipo um paralelo assim daquele momento ali que a banda tava groovada, tava tocando muito, Filosofia tava tocando demais em muitos lugares, pra essa carreira solo, né? Porque ali no Filosofia, por mais que você tivesse toda a sua liberdade ali, a banda tinha uma identidade. E você Exatamente. Na carreira solo, quando eu vi aquele show da Virada, o repertório que você fez, os músicos e tal, foi um dos melhores shows que eu já vi. Aquele da Virada foi demais, que mano. Frio, né, Sandra? Que nós passamos aquele dia, misericórdia. E foi de manhã, eu acho. Eu queria que você fizesse esse paralelo de transição, né? Porque teve um tempo que você teve afastada, e depois teve a retomada aí da carreira aquele ambiente do Filosofia que estava tocando demais, todo mundo conhecia as músicas. Eu lembro que o público cantou todas as músicas o show inteiro, mano. E aí essa parada da carreira solo que você tá mais livre para poder ir além, mano, explorar mais a sua potência dentro da música, né? Exatamente. Sandro, só terminando ali onde a gente estava falando sobre sonhar,
que o quão importante é a gente passar para as nossas crianças que elas têm que sonhar, né? Porque a falta do sonho na vida de uma criança pequena faz justamente ela perder um pouco, ou demorar um pouco para entender o acesso, a ela se sentir mais feliz e se faz também. Porque a nossa vida era muito difícil, então a gente não convivia muito com esse lance do mantra ali diário que a gente tem que ter com o filho. E hoje eu compreendo tudo o que aconteceu com os meus pais, entendeu? A realidade deles para que isso não acontecesse com a gente. A gente tem que fazer as nossas crianças sonharem, para que elas consigam, quando crescer, entender que tem que ter a busca, tem que lutar e não desistir de sonhar, entendeu? Porque às vezes tem coisa tão linda para poder a criança poder explorar, encontrando seu sonho, encontrando os caminhos, e às vezes a gente fica retraído. Então eu sempre me senti uma pessoa triste, sabe? Então isso é muito importante. E baseado nisso, esse conflito seu que eu acho importante a gente falar, porque você é um rapaz que vive na periferia mesmo. Eu moro aqui no feudo, que não tem pessoas mais simples ou pessoas que precisam realmente de ações afirmativas, porque não é o interesse dessa cidade, entendeu? Fazer isso. Aqui eles não têm interesse real com a gente, entendeu? Mas assim, a estrutura familiar, tudo que a gente vive dentro da casa da gente, é um prospecto para frente. E eu acho que é mais de 50% de tudo. Então, assim, eu não estava preparada para trabalhar, sabe, num ambiente familiar, onde eu tivesse a minha família, porque o Veto faleceu, eu assumi no lugar dele, um presente maravilhoso, e aí eu chamei minhas irmãs, minhas irmãs vieram para a banda, e a gente foi trabalhando, então a gente precisava de coisas que não aconteciam, de repente, a gente precisava de mais planejamento, e isso é profissional, não é uma crítica, como é que fala, individual, direta, tudo tem que ser planejado. Eu acho que por mais inexperiente que a gente seja, quando você vai começar um trabalho, trabalhar com banda, com pessoas, você precisa ter o seu planejamento enquanto pessoa, precisa ter um planejamento para poder trabalhar, que é para as coisas caminharem bem. Então, em um momento, eu senti que eu tinha que sair da banda, entendeu? Eu precisava, acho que, realmente de um tempo sabático para eu conseguir entender o que era eu fazendo música, o que era eu trabalhando. Então, eu decidi parar, né? Então, nessa época que você falou de Tarbas, realmente a gente fazia bastante show. E eu decidi parar para poder, sabe, ser um pouco mais sábia e conseguir resolver coisas em mim. Porque aí o que eu tô falando é sobre o que é interno da gente, né? A vivência da gente, o que você vive dia a dia na sua casa, tudo vai sendo internalizado. E aí, quando você vai crescer, que a gente vai virar os tristes e chatos adultos, tudo isso vai ser o resultado da conta. Aí essa conta vai somar com o que você vai fazer. Precisa estar caminhando as coisas no mínimo equilibrado, né? Então eu saí do filosofia em 2008, mais ou menos, e 2008 e 2009. E aí eu fiquei grávida do Cassiano, do meu filho, né? Comecei a ficar com o Ícaro. Eu e o Ícaro nós se juntamos para poder fazer música, que a gente ia ficar compondo, fazendo coisas e tal. Eu, o Ícaro e a minha comadre, a Natália, que era a tecladista do filosofia. E aí a gente começou a ficar e eu fiquei grávida, né? Teve uma mudança de planos no meio do caminho. E aí eu fiquei grávida do Cassiano, então meu filho chegou e as coisas mudaram, né, pra caramba. A gente muda como mulher, muda como pessoa. E pra mim foi maravilhoso, eu amadureci muito, muito assim, tem muito mais para amadurecer, bastante. Mas eu amadureci e comecei a entender as coisas. E o Ícaro sempre foi um companheiro muito sensato, muito amigo. E sempre me incentivando todos os dias a nunca parar de cantar, que eu não podia ter feito isso, que eu não podia parar. E sempre ali dando uma dose do dia. Até que em 2014 eu fui atrás do Rodrigo, que foi a pessoa que gravou o Sentimento Bom comigo, né? Que gravou essa música. E eu queria... Eu tinha um disco, que eu tinha as coisas. Ele perguntou se a gente já tinha. E depois eu tive que ir atrás de novo, mas a gente foi se organizando, e eu consegui gravar o disco digital Farol na Escuridão, que aí vim lançar mais à frente agora, 2018, né? Então, depois de todo esse tempo, eu fiquei ali trabalhando em casa, fazendo as coisas, e aí a gente lançou esse disco digital, eu comecei a frequentar o Fórum do Reggae, desde quando ele foi instituído, né, que o pessoal conseguiu se juntar para poder fazer essas reuniões, e dali então, todas as pessoas, inclusive você, e todas as pessoas que estavam ali naquele momento, me ajudaram, foi uma força também maior, foi um reconhecimento de todos, porque eu me senti muito feliz e acolhida, porque não importa o tamanho do artista, não importa o reconhecimento que ele tenha, não importa ele saber que ele é essa pessoa. Quando a gente vê as pessoas de fato
sentindo que você é importante, te solidarizando ali em gestos simples, em atitudes simples, que a gente sabe que as coisas boas e verdadeiras estão no simples, né? Então, quando eu comecei a lidar com essa realidade, com essas pessoas, eu comecei a me sentir feliz e forte mesmo para poder continuar seguindo com o meu trabalho e cá estou. Da hora. Esse trampo novo, né? A gente ia até fazer um show, ia tocar 2 músicas desse álbum seu, e a gente tava até nervoso, né? A banda, caralho, nós vai fazer uma banda pra Denise, mano. Vou me falar pra caralho, nós tava ensaiando pra caralho, mano. Aí rolou a pandemia, a gente ia marcar um ensaio com você, mas antes nós já tava ali. Era um som com 2 sons com você, né? E 2 sons com a Brisa Flow, né? Que ia rolar lá no Meio Doce, um rolê da Babi lá. Mas acabou rolando essa pandemia e não veio. Mas ainda a gente vai fazer essa jam aí, vai rolar algum momento de fazer. Com certeza, eu acredito nisso, e vai ser maravilhoso quando a gente puder se encontrar, porque é o que você falou, a gente nunca tem a chance de conversar com as pessoas e saber das pessoas, e depois na volta, porque eu também vejo a live da galera, vejo todo mundo falando sobre si, sobre as suas histórias, sobre as suas fraquezas, sobre as suas motivações, e isso vai ser muito legal, porque a gente, músico, temos senso crítico, né, e temos coisas que a gente critica e ninguém sabe, né? A gente tem aquilo dentro de nós, e é do ser humano, e essas atitudes, esses envolvimentos que a gente está tendo, vai fazer com que a gente aceite mais as pessoas. Vai ser diferente, sabe? A gente vai vir para um novo e de uma forma nova mesmo. Até como músico, né? Como pessoal que se encontra na noite, a gente vai dar mais valor, no mínimo mais respeito, mais afeto, entendeu? As pessoas justamente por entender a história delas e imaginar tudo que a pessoa já passou. Pessoas como nós, que é correria, que a gente precisa do cachê, precisa pagar conta, como a gente está vivendo agora, você começa a baixar um pouco assim daquela realidade que a gente acha que tá tudo bom para todo mundo e o cara tem que ser bom, sabe? Não. A gente começa a entender como é que funciona tudo. Veio para muitas mudanças positivas para a gente essa pandemia, né? Por mais que o governo negacionista esteja atuando aí fortemente, a gente continua aqui na resistência, porque sobrou para variar, sobrou para a periferia. Mas só que a gente lamenta todos os familiares, mais de 150 mil mortes, tá ligado? E a gente, por esses, a gente tem que continuar e tentar construir um Brasil melhor, né, mano? Um mundo melhor, um bairro melhor, um lar melhor, né? Começando pelo nosso lar, porque aí a gente vai ter mais força para fazer coisas fora do nosso lar também, né? Atuando, né, como cidadão, como militante, como uma pessoa que está um ser político. E falando um pouco de política, eu tô ligado, a política institucional eu também sou meio... eu viro um pouco anarquista quando vai falar de política institucional, que eu tenho um certo ódio. Mas só que a gente vive no mundo capitalista e a gente vive nesse sistema, não dá para mudar. E a gente tem que entender... Sandro, meu filho tem 10 anos e ele já se considera um anarquista, para você ver como ele está buscando informação. Tá, então o moleque tá no caminho. Aí a pergunta é, a gente está vendo várias chapas de vereadores, umas chapas legais, assim, de pessoas engajadas, né? Chapa só com mulher preta, que é a Juntas, que é aqui, tem uma que é aqui da Quebrada, a chapa coletiva Jaraguá e Guarani, que são 3 mulheres indígenas, né? Eu vi, tem a própria Thalita. Muita força. A própria Thalita tá também a pré-candidata na chapa coletiva aí também, para vereadora. Como que você vê, mano, pessoas que a gente tem uma relação, tem uma certa confiança, ocupando a política institucional, né? Como que você vê isso? Você acha que o caminho é esse, a gente ocupar mesmo a Câmara de Vereadores e descolonizar aquela Câmara? Exatamente. Eu acho assim, Sandro, a gente não tem outro caminho, né? A gente, de fato, precisa ocupar. Às vezes a gente vai acabar entrando em debates e discussões sobre o partido, que as pessoas estão entrando e tudo mais, mas assim, a população preta já é grande, já é a maior quantidade dentro do país, então eu acho que não faz sentido a gente não estar lá.
Eu acho que não faz sentido as mulheres, que são a maior quantidade de pessoas dentro do país, não estarem lá ocupando. E a gente precisa, de fato, mulheres iguais a nós, que a gente olha, que a gente percebe que são mulheres que precisam de realmente ocupar o espaço, com políticas que realmente venham efetivamente para mudar, e não esquecendo que isso é uma construção. Né? A gente tem que se fortalecer. Tem que existir, quando a gente fala sobre a sororidade, sobre lance de equidade, de tudo isso vai existir, existe, se a gente conseguir fortalecer as pessoas. Né? A gente tem que fortalecer as pessoas que estão lá. Esse discurso de, eu não quero saber de política, eu vou anular meu voto. Não anule seu voto. Você acaba fortalecendo sempre as mesmas elites que estão lá e vão continuar lá. Porque uma vez que você não vai atrás de votar em pessoas que são iguais a você, que estão querendo mostrar da primeira vez, porque esses outros já estão aí há eras. Então, quando você nega, entendeu? Nega essa ajuda, ou esse entendimento, ou esse novo olhar, é sinal que você concorda, apoia e acha maravilhoso sobre tudo que está acontecendo. Eu tenho conversado com os meus amigos, entendeu? Sobre isso, somente aqui na cidade, sobre a gente apoiar aqui, né? No caso, a candidatura da Thalita, com o pessoal que ela tá, porque a gente precisa fortalecer, a gente precisa colocar os nossos para que eles cheguem, entenda a máquina e entenda qual é a forma que a gente vai mudar. Porque ainda assim, elegendo essas pessoas, colocando elas lá, a gente ainda tem muito a trabalhar. Porque a gente tem um mau hábito de não cobrar os políticos. Eles são os nossos funcionários. Então, é aquela história. Não é o dono do gado que engorda a boiada. Então, nós, enquanto povo, temos que cuidar para saber onde vai o nosso dinheiro, o dinheiro das nossas crianças e até dos nossos idosos. Então, a gente tem que participar. Eu acho super importante e mando todo o axé para todas as manas e converso sempre com as pessoas sobre isso. O novo olhar é olhar para as pessoas que são iguais a gente e pessoas que têm coragem, né? Porque eu não tenho coragem de entrar na política. O que me falta é coragem, assim como deve faltar para várias pessoas. Então, se a gente tem pessoas que a gente se identifica e essa pessoa tem coragem, que a gente tenha, sabe, a decência, eu já não sei que palavra usar, para não parecer rude. A gente tem que ajudar essas pessoas a estarem lá para que a gente possa mudar. Nosso país é completamente doente, nosso país é completamente infectado e o nosso país não tem cultura. Então, a gente precisa de tudo. Não é essa cultura de eu e o Sandro poder estar com nossas bandas no palco. Não. Esse efeito para chegar a gente estar no nosso palco e ocupar o nosso direito, ele começa em outras coisas, com a valorização dos nossos artistas independentes, com a valorização das pessoas e da diferença de estilos musicais e vertentes musicais, entendeu? Do acesso das pessoas, da acessibilidade das pessoas que precisam, das pessoas que não tem como se locomover, homossexuais e uma gama de pessoas. A gente precisa entender nessa forma. Todos somos um e a gente tem que batalhar para a cultura correta. Um exemplo básico, sexta-feira aí agora final da semana, não é o Halloween? As pessoas do nosso país não nasceram nos Estados Unidos, está todo mundo lá cultuando uma cultura que é dos caras. Isso é ridículo, porque a gente não respeita as culturas do nosso país. Por quê? Porque não temos conhecimento sobre. Então, é só nós que vamos conseguir mudar isso. Só nós que vamos conseguir trazer um entendimento. Enquanto as pessoas ficam se preocupando com esse tipo de coisas que são disseminadas na internet, sabe, de mamadeira de piroca, de kit gay e N coisas, sabe, que são fantasiosas, a gente esquece que a história que tem que ser ensinada para as crianças nas escolas são que os pretos, por exemplo, foram escravizados, né? E a gente não é escravo aqui. A gente tem que ver de outra forma. Isso vem o quê? Através da cultura. Então, são vários pontos que eu coloquei que, tipo assim, a gente não tem informação. As nossas crianças não têm informação. Meu filho tem 10 anos e ele diz que o mais importante que eles não contam pra gente é sobre a história do país na escola. Né? Porque às vezes eu não sei não sei se você tem filho, Sandra, mas às vezes até eu me lembro quando eu pergunto assim na escola, mas por que eu estudo tudo isso se eu não vou usar quando eu crescer? O que de fato a gente vai usar quando a gente crescer? Sobre a história do nosso país. E essa não é contada direito dentro da escola. Então, mas eu com 10 anos não tinha essa percepção. Hoje, graças a Deus, há muitas informações e polarizações, as nossas crianças, elas já se veem diferente e elas já se veem aonde realmente as coisas não fazem sentido, né? Então, eu acho que é isso. As candidaturas são importantes. Eu acho que esse molde veio para ficar e as pessoas têm que desbaratar esse sistema. Ele é doente, essa forma como o nosso país se deu, sabe? É muito, muito triste mesmo, Sandra. Mas a gente tem que fortalecer, principalmente as mulheres, trazer um olhar novo, trabalhar com
mulheres, sabe, fazer essa interligação, que aí a gente também tem esse problema, né, de aceitar a mulher trabalhando, né, porque o que fizeram com a presidente Dilma, a gente viu, como que as pessoas trabalham para poder derrubar uma pessoa. Então, nós temos que eleger essas mulheres também e estar ali cobrando e fortalecendo elas, porque senão são apedrejadas e derrubadas por esse sistema machista também. Porra, eu não tenho dúvida, se a Dilma fosse homem, ela não caía, mano. Ela caiu porque ela era mulher. Com certeza não. Ela era mulher com certeza. E ela era mulher ficou muito na cara porque ela não aceitou a patifaria, ela falou não. Aí os caras se juntaram, você não vai entrar no esquema, então ela vai tirar e tirou, mano. Foi basicamente isso e o golpe aconteceu e a gente está sofrendo aí as consequências, o reflexo de uma maneira muito violenta, né? De uma maneira muito agressiva para cima da gente, né? E a gente tem uma outra coisa que acontece que eu não entendo, eu fico revoltado. Rola muito debate, né? Um cara que é de esquerda, um cara que é de direita. E aí, no final desse debate, o cara que é de esquerda, ele fica com a ideia dele, o cara da direita com a ideia dele, e os caras não chegam em consenso nenhum. É um debate que não leva a nada. E a gente fica no meio aqui, e aí, mano? Qual que é? Vocês têm que trabalhar pra gente, tem que chegar no consenso, tem que chegar pra nós nessa política. Não adianta defender a sua ideia até você morrer, que isso aí não vai adiantar em nada. Você tem que estar aí para trabalhar, entrar no consenso e chegar a políticas públicas para quem realmente precisa, né? Para ver se com isso a gente consegue diminuir essa desigualdade. Desigualdade, para mim, eu acho que ela não vai extinguir. Mas eu acho que diminuir tem que diminuir, não pode ser grotesca dessa maneira. Não pode ser esse abismo que a gente vê aos nossos olhos, tá ligado? Eu acho que é possível, o Brasil tem potência para mudar tudo isso. Falta força política, vontade política, na verdade, né? Porque a política de rua, então, a gente atuando, ela tem força, né? Porque todos os direitos que foram conquistados foi pela política de rua. Nenhum burguês inventou lei nenhuma, trabalhista ou que seja, pra gente, tá ligado? Foi luta de operários, foi greve, tá ligado? E a gente nenhuma mãe falida. É isso mesmo. Isso. Você é do ABC, onde aconteceu as maiores greves, né? Exatamente. Aqui em Peru. Mas assim, sempre pontuando, né, Sandro? O feudo aqui faz de conta que não vê. Aqui não tem favela, aqui não tem nada. Então aqui é como, né? Tipo, o São Caetano do Sul faz assim no ABC. Entendeu? Sempre. Não conhece de nada. Sabe o que acontece? Chega pra mim que aqui São Caetano São Caetano é a melhor cidade para se viver. Lá é uma cidade rica, é o que eles mostram por aí. Olha assim, Sandro, o que eles mostram por aí. Historicamente, a nossa cidade era a fazenda de escravos, São Caetano do Sul, tá? Os escravos moravam aqui. A cidade inteira ocupa aqui, são 14 quilômetros de extensão. Então, só tinha escravo aqui. Eles ficavam aqui. Entendeu? Aí depois vai saber como é que era distribuído, assim. Te confesso que eu não fui a fundo na história, mas até uns dias atrás aí foi o dia que foi lembrado essa história aqui, entendeu? Então, assim, São Caetano não tem política de diversidade para todos os segmentos musicais, entendeu? Para o pessoal. De vez em quando eles colocam uma dancinha de rua ali e tal, mostra. Daqui a pouco a polícia tá lá, sempre em cima da molecada. Então, aqui é para inglês ver. Essa história de a cidade tem um bom asfalto, porque todo mundo que trabalha de Uber, quando vem para cá, fala bem feliz com isso, que não estraga o pneu, entendeu? Que a cidade é isso. As escolas, aqui sempre teve um estudo muito bom, mas te confesso que de uns anos para cá, que a cidade foi vindo mais gente morar para cá, pessoas de Franca, Ribeirão Preto, isso aqui explodiu, a cidade está bombando, então nem as escolas não são mais tudo isso que você fica pensando, a saúde, a cidade está, bufando, o candidato à reeleição é um bandido, e a gente continua desse jeito aqui, Sandro. Nada bonito não, viu? Nada novo sobre o sol. É que aqui são 14 quilômetros. Então é desse tamaninho, então no fim do ano o IDH é bonito, tudo é bonito, mas no pau mesmo, quem tá atorando, a gente que é pobre que mora aqui, a gente sabe, viu? Sim, a gente está numa luta aqui agora no nosso território. Você participou da live do Quilombac, fica Quilombac, eu assisti, mano. E estamos nessa luta também pro Quilombac tem que ficar, porque essa região noroeste, vai ficar. Que é Taipas, Jaguar, Morro Doce,
Aqui não tem casa de cultura. Aqui não existe isso, não tem. Aqui, mas aqui em a São cultura é Caetano feita também não na tem guerrilha. casa de cultura, viu? Aqui também não tem casa de cultura, não. Você acha que eles têm interesse em abrir portas para vir pessoas de outros lugares? O negócio é muito sério, cara. É um feudo mesmo, Nossa entendeu? Senhora, Não dá, não. imagina. Aí agora os coletivos estão se reunindo, trocando ideia, e agora a gente está estudando um terreno aqui para ser a Casa de Cultura do Jaraguá, e aí cobrar dos políticos que foram eleitos, chegar neles e falar, esse terreno aqui, ó, é isso e isso, e a gente quer uma Casa de Cultura, pegar abaixo assinado, que seja pressão, né? Pressão popular, pressão política. Tem que ser pressão popular. Só que a gente não quer uma Casa de Cultura no moldes que já estão aí. A gente quer uma Casa de Cultura porque não vai atender as demandas de quem realmente precisa. Isso. Nós queremos gestão participativa. A gente não quer que a secretaria fique só mandando um monte de artista. Não. A Casa de Cultura aqui ela vai ter que ser do jeito que o território quer, não do jeito que eles querem. Isso mesmo. Se for para fazer assim, não adianta. Porque a lógica do território, quem conhece é quem está atuando, tá ligado? E eles têm que ouvir. Exatamente. E há muitos anos afirma, não, Sandro? Aqui é luta, né, mano? E é um território de luta. No território noroeste tem muita história. Nosso território tem 6 aldeias indígenas. Do outro extremo tem o quilombo da parada. Tem o quilombo urbano, que é o quilombaque. Tem o Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar, Casarão Arte Livre, que são territórios que estão eventos, espaços que estão na guerrilha para sobreviver, né, mano? Quando consegue um edital para respirar, ufa. Quando não tem, mano, mas mesmo assim a gente não arrega, né, mano? A gente com dinheiro com tem, certeza, não pode, tem que resistir. É na ciberologia que o mestre Soron passou pra gente, que a gente vai se virando com dinheiro sem, a gente vai desenrolando. Agora, Denise, a gente entrou nesse papo aí, se a gente ficar aqui, a gente vai se estressar muito, que política é foda. Falar um pouco de coisa boa, falar de música, né? Porque já tá chegando no final, mano, o papo é tão bom que já tá acabando aqui. Aí eu queria que você falasse do trampo novo mesmo, que tá na rua aí, que lançou o digital. Ele teve o apoio do Fórum do Reggae, que é muito importante. É uma conquista coletiva do edital do Reggae e do Fórum ali, né? A conquista pelo edital. E esse trampo já tá rolando nas plataformas digitais. Eu queria que você falasse um pouco dele, das composições, né? Se teve compositores, ou foi você mesmo que pegou a caneta, ou como que foi essa construção, dessa composição, né? Da ideia do disco, de composições, e para chegar no final dele, que ficou um trampo muito foda. Então, tem composição minha e do meu marido, né, do Ícaro. O Ícaro escreve bastante mesmo, muito mais que eu até. Eu agora estou começando a escrever um pouco mais. Composição, assim, para quem não é compositor sabe, assim, de alegre. Eu falo assim, gente, tem gente que vira, escreve e vai, né? Então, ele me ajudou bastante nas minhas composições. E foi importante, ele escreveu música para mim, eu escrevi a música Olha nos Meus Olhos, por exemplo. É uma música que eu falo muito sobre mim, muito sobre as coisas que eu estava sentindo, que é importante a gente poder dizer, né, sobre as coisas, que tudo não é um conto de fadas, que é só essa alegria que as pessoas pensam, até quando a gente toma decisão, porque quando eu decidi sair da banda, eu renunciei várias coisas também, né? Então, nesse momento que eu fiquei até voltar, só eu sei da realidade que eu estava passando em relação a aquilo, e isso vale para qualquer pessoa. Quando você toma cada escolha, é uma renúncia na nossa vida, né? Então, as pessoas se sentem representadas com a letra, porque não é fácil você estar ali, né? E é só através do olhar da pessoa que você descobre, ou que você tenta sondar como que ela está passando, ou de repente que ela está passando, porque o olhar da gente diz muito, né? Sobre como a gente está. Às vezes tem pessoas que precisam contar pra gente que elas estão passando alguma coisa, tem pessoas que você olha, você já percebe, né? Então, muitas das composições também do Ícaro nesse disco. E a gente foi para o estúdio Nome e gravamos, graças a Deus, a banda que toca comigo, o Chu, o Gustavo, o Aru, foram pessoas que me ajudaram a gravar. Só tenho que agradecer os meninos também, que ajudaram bastante. O Ícaro, pelo empenho dele, de todos esses anos, está comigo, né?
como marido e também como profissional, que me ajudou e me motivou bastante para poder voltar a trabalhar. Tenho que sempre agradecer. A gente sempre tem que agradecer as pessoas, então eu agradeço o Veto, agradeço ao Marquinhos lá na igreja, agradeço a todo o pessoal da Escola de Samba do Quilombo da Palmares, onde eu vivi, cresci, a Escola de Samba aqui em São Caetano, também da Vila Gerte, a igreja onde eu pude me capacitar, conhecer, o Loli por toda a ajuda que ele me deu até gravar o disco, né, do Filosofia Reggae, na época que eu estive lá, todas as pessoas, e até chegar eu tenho que agradecer tudo isso, porque esse é o reflexo da Denise de Paula, do disco digital que está ali, e a gente já está para gravar o disco novo também, já estamos trabalhando, Nossa. já estamos escrevendo, estamos fazendo coisas, a pandemia veio e a gente realmente precisa de ajuda, precisa das pessoas, então não dá para arriscar todo mundo para ficar trabalhando, então a gente está trabalhando, né, como a gente pode dentro de casa, e eu também tenho bastante trabalho com parceria, participação. Nesse caminho aí pude encontrar várias pessoas, fiz um trabalho no Laboratório Fantasma, fiz com o Emicida, fiz com a Drica Barbosa, participei o ano passado do lançamento do disco do Rael, então também fiz com uma banda meu aqui na ABC, são muitas coisas que eu vim fazendo e venho fazendo para poder fortalecer. E antes de tudo, que a gente termine, eu acho até importante falar sobre isso. Eu sou uma mulher, né, na cena, tem muita dificuldade. Para nós mulheres é muito complicado, então a gente sempre pede para que todas as pessoas fortaleçam o artista independente do seu bairro, da sua cidade, seja ele de reggae, seja ele de qualquer segmento que seja, e principalmente se for mulher, porque atrás de uma mulher tem muitas histórias, tem muitas coisas, a gente já nasce mulher e já tem uma série de tarjas de preconceito, de coisas que devemos fazer, não devemos fazer, podemos fazer, então eu acho importante fortalecer, porque a gente tem muita coisa para levar, muita coisa para falar, muita experiência para poder compartilhar e soma, então através de tudo isso, de todas essas coisas, essas vivências, me fortaleceu, Sandro, para eu poder estar hoje fazendo o meu trabalho, né? Conseguir me expressar, conseguir fazer as coisas, porque a gente tem várias entraves, a gente tem várias coisas, várias timidez, vários medos, várias vergonhas. Enquanto pessoa, isso para a mulher só multiplica, né? Mas a gente também vai se libertando à medida de que a gente vê as outras nossas irmãs se libertando, aparecendo, fazendo trabalho. Então é isso, hoje o meu trabalho Denise de Paula tem toda essa visão, eu tenho toda essa visão, eu tenho todo esse olhar voltado para essas coisas, e o meu trabalho está aí, eu só agradeço os novos seguidores, as pessoas que estão conhecendo o meu trabalho também, das minhas outras irmãs, a Thalita Cabral, que estava aqui com a gente também nesse momento, que ela conta muito sobre isso, né? De ser back vocal e agora ter o trabalho solo dela. Então, o que a gente precisa é fortalecimento, que venha de todos os lados, assim como ações como essa da Quilombac, né, de pedir para ficar, como você mesmo disse, são ações. A gente precisa de movimentações humanas, reconhecimento, sabe, das pessoas, que as pessoas façam outras escutar a gente, porque é a gente que precisa chegar, entendeu? As pessoas que já chegaram, já estão aí, muitas hoje em dia não contribuem para que o nosso trabalho chegue e que a gente tenha uma equidade, né, de trabalho. Então, vamos ajudar o artista independente, está sempre ligado, sempre fortalecendo, e eu estou sempre aqui. Tô aqui sempre, Sandro, e é isso. Tamo junto. Da hora. Queria agradecer o bate-papo massa e é isso que você falou, assina embaixo, tem que... Eu vejo, falando por mim, né, como eu tô frente de alguns eventos e eu me cobrei colocar mais mulheres nos eventos, tá ligado? Banda, front, pelo menos, né? que tenha uma mulher. Banda, pelo menos, que tem mulher na banda. Exatamente. E a gente se cobra sobre isso. A gente se cobra sobre isso como um coletivo, que nosso coletivo Ocupa Peri só tem uma mina, mano, que é a Fran, né? E a gente fala, caralho, só tem uma mina E a gente, conversando entre a gente, fala, mano, a gente, de uma certa forma, a gente tem que dar protagonismo pra ela. Né? Ela tem que ter, porque ela é uma mulher potente. Ela tem muito pra dar, né? E ela conversando com a gente, ela fala que cada dia que vai passando, ela se sente mais pertencente ao espaço, né? Que ela não tá sendo poldada em nada do que ela quer fazer. Muita coisa que ela propõe, a gente fala, mano, ela só fala assim, ó, vai que nós tá aqui na retaguarda. Vai, mano. Vai, quer fazer? Vai que nós tá, qualquer coisa chama nós. Não adianta chegar, menina, eu quero fazer, mas como você vai fazer? E não sei o quê. A gente fazia isso, mano. E a gente se ligou que isso é errado. Se a mina quer fazer, deixa ela fazer, fica na retaguarda. Se ela precisar da ajuda, ela fala, preciso de roupa, demorou. Mas não chega lá querendo mudar tudo, tá ligado? Tem que deixar botar pra fora, mano.
Porque é desse jeito que a gente aprende, com a troca, mano. Se a gente não tocar, não vai aprender. Fazendo tudo, não dá para ficar só travando a pessoa, achando que ela tem que ser o seu molde. Eu não posso ficar no seu molde porque eu nasci Denise e você nasceu Sandro. Entendeu? A gente tem que se encontrar, ó. Faz o que tem que fazer, sabe? Experiência de vida, o que tem que acontece e vai. Entendeu? É isso. A gente tem que entender que é isso e a gente tem que deixar as pessoas se expressarem. Isso é importante, porque cada um colocando um pouco da sua verdade, a gente faz um todo e entende o que é que a gente é aqui, de fato, entendeu? Isso. Então vamos se despedir. Muito obrigado. Tchau, Denise. Sandro, olha, eu vou fazer uma musiquinha, tá bom? Tem um instrumental aqui. Manda aí. Vou fazer, manda aí, lógico, porque pelo amor de Deus. Vamos aproveitar esse tempo aqui. Eu me mato se eu não fizer uma musiquinha. Não é que a gente tinha conversado, né? Como que ia ser a reunião. E aí eu falei assim, eu vou cantar o Sentimento Bom. Aí eu falei, bom, vou colocar um pouquinho do som aqui. E aí eu falei, eu vou colocar agora, vou cantar a música Despertar, que eu acho que é super legal sobre todo esse trabalho, tudo que a gente conversou aqui, sobre falar, né? Sobre energia. Então eu vou cantar um pouquinho de Despertar. Vamos lá? Nossa, agora a imagem ficou muito boa agora. Demorou. Tá bom aí? Tá ótimo. Despertar. Desperta, mais um dia pra realizar. O que ficou pra ontem não vai mais voltar. Distante do seu próprio tempo, vivenciando dias turbulentos. Olho pro céu a entardecer e penso em direitos iguais, sonhos de um novo tempo, pra poder nos libertar e juntos cantar em uma só voz, juntos cantar em uma só. Eu sinto o poder do amor faz bem, mas sei podemos mais além, transcender o que é real, deixar fluir o espiritual. Sinto o poder do amor faz bem, mas sei podemos mais além, transcender o que é real, deixar fluir o espiritual. Oi, 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 yeah. Desperta pra realizar o que ficou pra ontem não vai mais voltar. Distante do seu próprio tempo, vivenciando dias turbulentos. Olho pro céu a entardecer e penso em direitos iguais, sonhos de um novo tempo, pra poder nos libertar e juntos cantar em uma só voz, juntos cantar em uma só. Eu sinto o poder do amor faz bem, mas sei podemos mais além, transcender o que é real, deixar fluir o espiritual. Eu sinto o poder do amor faz bem, mas sei podemos mais além, transcender o que é real, deixar fluir o espiritual. Sandro, temos tempo para mais uma musiquinha? Chama, chama! Vamos lá. Eu quero oferecer esse som do meu amigo que tá aí, o Éder, tá? Eu dedico essa música para ele, porque ele gosta muito, ele fala sempre para mim. E que bom que tá tudo bem. E é isso aí. Muitas energias positivas para você e para todos vocês que estão aí. Essa música se chama Farol na Escuridão, que é o nome do meu disco digital, né? O meu disco digital é o meu briquinho aqui, ó, bem bonitinho. E é isso. Quem quiser, procura lá. Denise de Paula, Farol na Escuridão. Seja luz
como um farol na escuridão. Brilhar, brilhar, escandecendo, amanhecer. Outras portas, outras direções. Conceitos, suas concepções. Os homens do poder não são do bem e acabaram de soltar mais um refém que não quis mais se enganar. Beijo, Hélio! Ou mostra a cara e mostra pro que veio. Levante sua bandeira e bate forte no seu peito. Já faz tempo que meu povo sofre em desespero. Se não andar na luz, você tropeça nos seus erros. Sabedoria é ser sagaz, e o seu destino é você quem faz. Brilhar, brilhar. Oh. Muita luz para o nosso reggae, né? A gente precisa de muita força, muito fortalecimento para a nossa música reggae, que ela seja compartilhada. Assim como, sabe, anos atrás, o reggae é vida, é isso. Seja a luz como um farol na escuridão. Brilha, brilha, escandecendo, amanhecer. Outras portas, outras direções. Os seus conceitos, suas concepções. Os homens do poder não são do bem e acabaram de soltar mais um refém e não quis mais se enganar. Oh, mostra a cara e mostra pro que veio. Levante sua bandeira e bate forte no seu peito. Já faz tempo que meu povo sofre em desespero. Se não andar na luz, você tropeça nos seus erros. Sabedoria é ser sagaz, e o seu destino é você quem faz. Brilhar, brilhar. Oh, seja um farol na escuridão. Ilumine a sua vida, sua direção. Seja um farol na escuridão. Ilumine a sua vida, sua direção. É isso aí, Sandro. Muito obrigada, viu, por deixar eu cantar essas musiquinhas, que é sempre bom a gente cantar. Não é? É isso, obrigado. A gente que agradece. Isso é bonito aí, esse casarão, 48ª edição. O casarão vai completar 5 anos de existência em novembro, né, o mês que vem. No casarão já passou mais de 180 artistas de São Paulo, de fora do Brasil, de fora de São Paulo, que já tocou lá no casarão, já se apresentou, artistas plásticos e todas as atividades que rolam lá. É uma potência nossa aqui que a gente não pode parar, tem que ser firmeza permanente e seguir firme. Muito obrigado, Denise. Se cuida aí, meu. Parabéns para todos vocês, parabéns, casarão, parabéns esse fortalecimento, porque mesmo eu morando em São Caetano do Sul, e ainda assim, com todo o privilégio que tem aqui dentro da cidade, eu imagino os meus irmãos pretos, minhas irmãs pretas na periferia, o quanto é importante essa força, esse movimento de vocês. Então, eu que tenho que agradecer, porque a gente tem que ser grato. Quando a gente pensa nos nossos, imagina eles como estão sendo fomentados, como que a cultura está chegando. Então, parabéns para você, para todo o pessoal. Sempre que precisar, conte comigo, tá bom? E muito obrigada mesmo, obrigada a toda a galera que estava aí, participando com a gente, participando com a Thalita, com toda a programação do dia. Fortaleça, gente, movimento independente, movimento das pessoas que se preocupam com pessoas e que entendem o quanto é importante elas estarem envolvidas, elas estarem juntas e principalmente através da cultura, né, Sandro? Isso, a cultura junta pessoas e junta ideias e nesse caldo que a gente vai pegar e vai achar um direcionamento para a gente seguir aí firme e forte, longe dessa política contaminada, para poder praticar política sem contaminação. Valeu, Denise. Muito obrigado, mano.
Eu que agradeço, Sandro. Beijão, gente. Faz o print aí, rapidinho. Opa! É que esse celular é do Danilo. Faz o print aqui, Danilo. Não, a galera mesmo, galera, faz o print pra gente, por favor. Quem chegou agora. Muito obrigada. Isso, Desculpa aí que a gente já tá terminando. Marca o Casarão, marca a Denise. Marca o Casarão, isso mesmo. E a gente vai compartilhar lá também. Muito obrigada, Valeu. gente. Cultura pra gente, reggae é vida.